Vamos falar sobre o aborto? Estamos vendo a polêmica dos ministros tentando se pronunciar sobre essa questão. A omissão de alguns políticos e uma manifestação de populares, médicos, padres, pastores, religiosos se pronunciando contra o aborto. Mas quais são os efeitos psicológicos da prática do aborto? Meu nome é Caio Sertain e eu sou psicólogo clínico. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre o aborto, uma vez que esse tema está recorrente, está sendo muito polêmico, muitas pessoas estão gravando vídeos se posicionando contra. No entanto, eu não tenho visto nenhuma manifestação relevante, por exemplo, dos conselhos de psicologia ou de outros profissionais. E para ser honesto, eu não me sinto muito confortável de pessoas falando em nome dos psicólogos. E tampouco tenho a pretensão em falar em nome da psicologia. Pelo contrário, eu quero contribuir nesse assunto relatando a minha experiência no consultório com pacientes que porventura fizeram a prática do aborto. Fato é que a experiência de um aborto causam marcas significativas, que recorrentes surgem no consultório, tá? E isso eu me refiro a qualquer tipo de aborto. Se mesmo um aborto espontâneo causam marcas na mulher, e consequentemente isso vem à tona durante as sessões, e temos que ressignificar, encontrar um sentido nesse contexto para seguir adiante, um aborto provocado causa marcas e sequelas profundas em mulheres. E pasmem vocês, os homens não ficam de fora dessa. Homens, em forma indireta, que foram coniventes com esse tipo de situação, ou chegaram a presenciar e tiveram a consciência que o ato em si iria ocorrer, por N situações, inevitavelmente isso vem à tona durante as sessões de terapia. Mas quais são as consequências psicológicas causadas decorrentes de um aborto? Os aspectos fisiológicos, existem inúmeros vídeos de médicos que se posicionam contra o aborto, esclarecendo ponto a ponto. E como psicólogo, além de uma visão meramente fisiológica do evento, procuramos fazer uma leitura de uma forma mais holística, mais íntegra, os elementos psicológicos e existenciais de cada indivíduo e os efeitos, o impacto dessa prática, dessa experiência, que diga-se de passagem, é um tanto quanto invasiva, para não se dizer traumática, e os impactos negativos decorrentes a essas mulheres. Baseados nos casos que eu tenho atendido no consultório, eu posso afirmar categoricamente que uma mulher que passou por um aborto, ou mais de um, tem fortes inclinações para outros transtornos mentais, como depressão, ideação suicida e drogadição. Embora podemos julgar o ato em si como imoral ou moral, quando as questões são existenciais, a gente tem que ter um pouquinho mais de cautela. Não sabemos qual é o contexto. O que podemos afirmar é que o aborto geralmente é uma decisão precipitada e desesperada frente a uma situação. Seja por uma imaturidade da garota frente a um relacionamento imaturo, ou até mesmo por prioridades em sua vida um tanto quanto nihilistas, ou até mesmo em situações mais extremadas como um abuso sexual. Os sintomas são diversos, tais como melancolia, pensamentos autodepreciativos, insônia, a pessoa acaba acordando na madrugada ouvindo choro de criança. Essa mulher acaba tendo crises de pânico, crises de ansiedade, crises de choro, sem uma causa aparente, uma dessensibilização frente a figuras infantis. E é muito comum, por exemplo, mulheres que passaram por essa experiência tentarem enfrentar esse vazio, essa dor, com uma certa idealização. E muitas vezes, muitas dessas ativistas, tentando amenizar ou maquiar até mesmo seu sofrimento, acabam abraçando uma visão distópica de realidade. E é muito comum, por exemplo, mulheres que passaram por esses procedimentos, que provocaram aborto uma ou mais vezes, quando decidem exercer a maternidade, sentem muita dificuldade, sua empatia acaba sendo um tanto quanto comprometida frente aos novos filhos. Portanto, se você assistiu esse conteúdo esperando que eu usasse elementos da psicologia para defender a prática do aborto, sinto muito, mas você não vai ser feliz nesse canal. Como psicólogo e para explicar a minha posição frente ao aborto, faço minhas as palavras do Dr. Viktor Frankl. A vida sempre tem um sentido, independente das circunstâncias. E se você está passando por uma gravidez indesejada, você não se sente capaz, e você está cogitando a prática do aborto, vou usar a analogia. Se você tivesse uma lesão no seu braço, não seria muito inteligente arrancá-lo fora. Lembrando que não é porque você está gestando uma nova vida e essa vida lhe parece um tanto quanto inconveniente que lhe dá o direito de eliminá-lo. Eliminar vidas com o pretexto que essa vida é um incômodo ou inconveniente foi o mesmo pretexto que um certo alemão usou para cometer o Holocausto. Pense nisso.